Graça, a paz, o amor e a misericórdia de Cristo Jesus seja com todos. Mais uma vez, o evangelista Alexandre aqui para compartilhar com vocês mais uma devocional do aplicativo Bíblia Strong. Essa feita, nosso devocional tem como título Conheçamos e prossigamos em conhecer. O texto está em Oséias capítulo 6, versículo 1 até o 3, que diz assim, versículo 1: Venham e voltemos para o Senhor, pois Ele nos despedaçou, mas nos sarará. Ele fez a ferida, mas a ligará. Após 2 dias, nos revigorará. No terceiro dia, nos levantará e viveremos diante dele. Versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua vinda é certa. Como a alva, ele nos visitará, como a chuva seródia que rege a terra. Oséias faz um chamado. Ele já começa esse versículo 1 do capítulo 6 dizendo: Venham. Venham o que, Alexandre? Venham e voltemos para o Senhor. O profeta Oséias já declarando isso para o povo de Israel: venham e voltemos para o Senhor. E o Senhor também te diz através desse devocional: venha e volte. Volte. Essa frase reconhece que houve um afastamento. Isso requer humildade. Humildade de reconhecer o quanto você está afastado do Senhor. O povo conhecia a linguagem da fé. Possuía história, práticas religiosas e referências espirituais. Mas o coração daquele povo havia se distanciado do seu Deus. E hoje muitas pessoas se encontram desta forma. Conhecem a palavra, até frequentaram igrejas, e hoje se encontram afastados da presença do Senhor. O coração se encontra distante. Isso nos mostra que alguém pode permanecer próximo das coisas de Deus e ainda assim afastar-se do próprio Deus. Muitos, que conhecem a palavra, ou até mesmo frequentam a igreja, mas ao mesmo tempo estão distantes de Deus. O afastamento nem sempre começa com a decisão explícita de abandoná-lo. Não é algo do nada. Hoje eu vou me afastar de Deus, eu não quero mais saber. Não começa assim. Não é algo explosivo, começa aos poucos. Geralmente acontece por pequenas negligências. Um dia sem oração, que se torna uma semana, se torna um mês. Uma distração que ganha espaço, A gente vai se distraindo com uma coisa e perde ali 10 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, e assim essa distração vai tomando espaço em nossos devocionais, em nossas leituras bíblicas, em nossas orações, em nossa comunhão com Deus, ou até mesmo frequentar a igreja. Uma justificativa protege uma desobediência. Eu só desobedeci por conta disso. Tentando justificar o erro, ou seja, tentando trazer um texto bíblico que condena o pecado para poder ter base naquilo que fez de errado. É como aquilo que o rei Saul fez, Quando Deus deu uma ordem, através do profeta Samuel, dizendo para matar todo aquele povo, todo aquele rei, dos amalequitas ali. E o que foi que Saul fez? Deixou o rei vivo e o gado. E disse: não, eu peguei isso aqui para oferecer ao Senhor, para sacrificar o melhor ao Senhor. Mas o Senhor não queria aquilo. O Senhor queria apenas obediência, tanto que o versículo, o texto bastante conhecido: o obedecer é melhor do que o sacrificar. A consciência começa a perder a sensibilidade. A palavra continua conhecida, mas deixa de ser obedecida. Por fora, talvez quase nada mude. Porém, por dentro, a comunhão enfraquece. Talvez por fora ninguém perceba a frieza espiritual que uma pessoa esteja sentindo, mas por dentro aquela pessoa já está caminhando para o sepulcro espiritual, de tão fraca que se encontra, O chamado de Oséias, porém, não é apenas para reconhecer a distância, é para voltar. Oséias disse: venham, voltemos para o Senhor.
Deus não revela nosso afastamento para nos convencer de que não existe mais esperança. Ele chama de volta aqueles que se dispõem a retornar com sinceridade. O texto também diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conhecer Deus não é uma etapa concluída. Não existe um momento em que podemos dizer que já buscamos o suficiente, já aprendemos tudo o que importa ou já não precisamos crescer. O conhecer a Deus não existe um final, não é aquele curso que a gente chega na formatura, não é um ensino médio, um ensino superior, uma graduação, um mestrado, que um dia iremos nos formar. Não, o conhecer a Deus é algo diário. Todos os dias precisamos continuar conhecendo ao Senhor. Por isso o profeta Oséias diz: prossigamos em conhecer ao Senhor. É algo contínuo, é algo rotineiro, é algo diário. Quanto mais conhecemos Deus, mais percebemos o quanto ainda precisamos conhecê-lo. Sua santidade é mais profunda, sua misericórdia é maior, sua sabedoria ultrapassa nossas conclusões. Sua presença não pode ser reduzida a uma experiência antiga. Talvez sua vida espiritual esteja sustentada principalmente por aquilo que aconteceu no passado. Você lembra de um período em que orava mais, de uma experiência que marcou sua fé, de uma época em que sentia maior desejo pela palavra. Essas lembranças são importantes, mas não substituem a comunhão presente. Tudo aquilo que você vivenciou em uma igreja e hoje se encontra desanimado, afastado, sem forças para voltar. Tudo aquilo que você vivenciou um dia e tem essa lembrança, tem essa memória, aquilo que você vivenciou não serve para que você, digamos assim, tenha uma experiência contínua com o Senhor. Por quê? Não é algo que acabou, é algo que precisa permanecer. O que aconteceu no passado precisa continuar acontecendo hoje. Você precisa continuar buscando a presença do Senhor hoje. Eu preciso continuar buscando a presença do Senhor hoje. Continuar conhecendo ao Senhor, continuar orando ao Senhor, meditando na sua palavra, estando em sua presença, cultuando ao Senhor, como o autor aos Hebreus diz, né? Não deixemos de congregarmos como é costume de alguns. É necessário mantermos essa comunhão. A fé de ontem não alimenta automaticamente a alma de hoje. Aquilo que a gente se alimentou ontem, o almoço de ontem não substitui o almoço de hoje. Por quê? Porque o nosso corpo necessita de mais alimento. Existe a fome. Da mesma forma, a fé e a experiência que tivemos no passado precisa ser renovado diariamente. Precisamos ter novas experiências. Assim como o corpo precisa de alimento constante, o coração precisa continuar voltando para Deus. Prosseguir em conhecer exige perseverança. Haverá dias de entusiasmo e dias de disciplina. Haverá dias em que você vai estar lendo a Bíblia entusiasmado, estar orando entusiasmado, e outros dias será uma constância, obediência, disciplina, mesmo que a sua mente não queira, seu corpo esteja cansado, mas é necessário manter essa constância. Dias em que a palavra parecerá viva e dias em que você precisará permanecer mesmo sem sentir muito. Dias em que a oração fluirá e dias em que algumas frases sinceras serão tudo o que você vai conseguir oferecer. A sinceridade é o que agrada ao Senhor. Deus não despreza a busca simples e fiel, do seu jeito simples, sem nada enfeitado. O que o Senhor quer é a sinceridade do coração. O perigo está em acreditar que, por não sentir algo intenso, não vale a pena continuar. Isso é um perigo. Relacionamentos profundos não são construídos apenas em momentos extraordinários. São formados pela presença constante, pela escuta, pela sinceridade, pela decisão de permanecer. Talvez você esteja esperando sentir vontade para voltar a buscar a Deus. Não espere essa vontade vir. Tome uma postura hoje.
mas muitas vezes a vontade reaparece depois que retomamos o caminho. Abra a Bíblia, mesmo que o desejo esteja fraco. Ore, mesmo que suas palavras pareçam pequenas. Confesse a frieza, em vez de escondê-la. Diga isso ao Senhor, o quanto você está fraco espiritualmente, o quanto você quer ser renovado, o quanto você quer ser fortalecido novamente. Volte a organizar sua rotina. Dê espaço à presença de Deus. Não espere que a distância desapareça sem mudar os hábitos que a produziram. O retorno precisa tornar-se concreto. Prosseguir em conhecer também significa aceitar a correção. Não buscamos Deus apenas para receber conforto. Buscamos para ser transformados. Quanto mais o conhecemos, mais áreas da vida são alcançadas. Deus toca em nossa maneira de falar, em nossas prioridades, em como usamos o dinheiro e tempo, em nossos relacionamentos, naquilo que alimentamos em secreto. Permanecer não é apenas sentir proximidade, é continuar submetendo a vida ao Senhor. Talvez você tenha parado porque foi confrontado. Buscava consolo, mas encontrou uma verdade que exigia mudança. Em vez de prosseguir, recuou. Não confunda o confronto de Deus com rejeição. Ele corrige porque chama você para perto. Volte. Conheça, prossiga. Não transforme uma fase de frieza em identidade permanente. Deus continua chamando o seu coração. Volte depressa. Volte para os braços do Pai. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém?